E se eu te dissesse que o maior inimigo dos seus sonhos não é a falta de recursos, mas a falta de coragem para dar um único passo quando nada garante que vai dar certo? Talvez o que paralisa você não seja a realidade, mas a história silenciosa que sua mente repete quando o mundo fica quieto. Quantas vezes você desistiu antes de começar porque sentiu aquele frio na barriga? Aquele pensamento que aparece como uma sombra. E se nada funcionar? E se eu tentar e perder tudo? E se a vida não me apoiar? Essa frase "e se" tem mais poder do que parece. Ela é como uma pequena rachadura no vidro. No início, quase imperceptível. Mas se você não a observa, ela cresce e se expande, até distorcer tudo o que você vê. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite: o medo da falta. A sensação de que, se você ousar demais, desejar demais, sonhar demais, algo vai ser tirado de você, como se a vida estivesse esperando você errar para cobrar a conta. E essa inquietação se infiltra de forma quase biológica. Você sente no peito, no estômago, na garganta. É um peso que às vezes nem dói, só aperta. Aperta até que você se acostuma com ele e começa a acreditar que essa tensão é simplesmente quem você é. Mas não é. O medo da falta cria uma lógica cruel. Só dou o passo se eu tiver garantia. Só começo se já estiver seguro. Só sigo se souber exatamente onde vou chegar. E então, você para, planeja demais, pensa demais, se protege demais. É como tentar acender uma fogueira dentro de uma jaula. Não importa o tamanho da chama, você nunca sente o vento da liberdade. A mente cria cenários de terror. Ela imagina quedas, fracassos, perdas, filmes internos que você assiste como se fossem profecias. E sem perceber, você começa a viver como um sobrevivente em um mundo que nunca te atacou. É aqui que Bashar entra com uma verdade simples e desconcertante. O medo não está dizendo o que vai acontecer. O medo está dizendo o que você está acreditando. Essa frase abre uma fenda. Porque se o medo mostra uma crença e não um destino, significa que a realidade não está te ameaçando. É a sua interpretação que está. E isso muda tudo. Existe uma crença escondida dentro de quase todo medo da falta. A crença de que você está sozinho, de que a vida é neutra, distante, indiferente às suas escolhas, de que cada passo precisa ser planejado com extremo cuidado, porque qualquer movimento errado pode te derrubar. Mas Bashar ensina o oposto. A vida está sempre trabalhando com você, nunca contra você. É você quem precisa alinhar-se consigo mesmo para perceber isso. E quando essa ideia entra, mesmo que lentamente, ela começa a dissolver a armadura. A neurociência confirma uma verdade profunda. O cérebro não responde apenas ao que acontece. Ele responde ao que você acredita que está acontecendo. A isso chamamos plasticidade sináptica. Cada vez que você escolhe o medo, você fortalece o circuito do medo. Cada vez que você escolhe a curiosidade, você fortalece o circuito da coragem, da criatividade, da liberdade interior. Você se torna aquilo que você pratica, não apenas no comportamento, mas na forma como seus neurônios se conectam. É aqui que surge o ponto mais contraintuitivo e talvez o mais libertador. O antídoto para o medo não é a coragem, é a curiosidade. Com coragem você ainda sente tensão, com coragem você ainda enfrenta algo, com coragem você ainda luta. Mas a curiosidade, a curiosidade transforma. Ela abre a mente como quem abre uma janela depois de anos respirando ar parado. Ela muda o foco do perigo para a possibilidade, do controle para o mistério. Quando você pergunta, o que pode ser interessante nisso? Ou, o que pode ser divertido aqui? Você gira uma chave bioquímica. O cérebro libera dopamina. E, de repente,
Aquilo que antes te assustava agora te convida. O medo é como uma lanterna com bateria fraca. Ele ilumina só o chão, só o problema imediato, só a ameaça imaginada. A curiosidade é um farol. Ela ilumina o mar inteiro. Mostra horizonte e portos seguros que você nem imaginava. Ela desloca seu olhar, sua respiração, seu corpo. E sem perceber, você já não está mais preso na jaula. Você está navegando. A curiosidade não é apenas um estado mental, é um portal. Quando você começa a perguntar como seria se algo dentro de você desperta. A rigidez se dissolve, a ansiedade perde força, o corpo relaxa. Não por confiança, mas por fascínio. Bashar explica isso de forma cristalina. A emoção é a bússola. Se você segue o caminho que mais te entusiasma, segue o caminho mais alinhado com quem você realmente é. Siga o entusiasmo e a realidade responde. Siga o medo e a realidade se contrai. Emocional. Aqui entra a prática que muda tudo, a pergunta da alquimia. Quando o medo da falta estiver te apertando, respire, sinta o corpo e pergunte: se eu soubesse que a vida está do meu lado, como eu me sentiria sobre essa situação agora? Essa pergunta não busca uma resposta lógica, ela busca uma sensação, um pequeno deslocamento interno, uma abertura. É quase imperceptível, mas é real. E é nesse milímetro de abertura que o medo começa a derreter. Por muito tempo, você acreditou que precisava de certeza para se sentir seguro. Mas a segurança nunca veio do controle, veio do alinhamento. Quando você sente o corpo, quando respira devagar, quando observa seus pensamentos sem obedecê-los, você começa a perceber algo raro. Nem tudo que parece perigo é realmente perigo. Nem tudo que parece falta é realmente falta. Às vezes, é só um eco antigo, um hábito emocional, uma memória que se repete. Mas você não é o eco, você é aquele que escuta. Imagine-se segurando uma lanterna fraca numa noite escura. Você olha para o chão, vê pedras, buracos, obstáculos, mas de repente, você ergue a lanterna. E quando ela aponta para o horizonte, o medo perde o território. Porque aquilo que estava escondido não era um perigo. Era só escuridão sem interpretação. É assim que funciona quando você troca medo por curiosidade. Você para de olhar para o chão e começa a enxergar o caminho. Com o tempo, sua mente aprende uma nova dança. Ela deixa de antecipar catástrofes e começa a antecipar possibilidades. Ela deixa de prever perdas e começa a prever descobertas. E sem perceber, você se torna uma pessoa que segue o entusiasmo não por irresponsabilidade, mas por sabedoria. Porque agora você entende algo que Bashar repete incansavelmente. Você não vive em um universo hostil, você vive em um universo responsivo. E quando você muda o universo, responde. No fim, a alquimia emocional não é sobre eliminar o medo, é sobre mudar sua função. Quando o medo surgir, e ele sempre surgirá, que ele seja um lembrete, não uma sentença. Um lembrete de que há uma crença para ser observada, um limite para ser atravessado, uma parte de você que quer amadurecer. E quando você olha para esse medo com curiosidade, ele não te paralisa, ele te orienta. Você não é a lanterna fraca, você é o farol. O farol que ilumina não porque não há escuridão, mas porque existe direção. Você não nasceu para viver em falta, você nasceu para viver em expansão. E a expansão começa quando você decide trocar a pergunta de "e se não der certo?" para "e se este for o início de algo que eu ainda nem consigo imaginar?" No fim, tudo se resume a isso. Permitir-se ser guiado pelo fascínio. Permitir-se ser tocado pelo mistério. Permitir-se confiar que a vida não está te testando.
está te convidando. E quando você aceita esse convite, algo muda no jeito como você respira, no jeito como você pensa, no jeito como você caminha. Porque finalmente você deixou de sobreviver e começou a existir. Talvez o que você chama de solidão seja apenas o espaço que a vida criou para você finalmente se encontrar. E você? O que tem descoberto sobre si mesmo nesse processo? Compartilhe nos comentários. A sua reflexão pode iluminar alguém hoje.